São aqui na Estação do Desenvolvimento, o Move Infra apresenta estudos sobre adaptação às mudanças climáticas na infraestrutura logística. Uma iniciativa que aprofunda a discussão sobre como tornar as infraestruturas brasileiras mais preparadas para os impactos da mudança climática. O estudo traz análises, evidências e propostas concretas para que o planejamento, a construção e a operação das obras de transporte sejam mais resilientes, eficientes e alinhadas à agenda de sustentabilidade. Adaptar é um passo decisivo para garantir que o crescimento do país esteja conectado à proteção do clima, à segurança das pessoas e à eficiência logística. Convidamos ao palco o CEO do Move Infra, senhor Rony Glanzman, que é moderador deste painel. Será o moderador deste painel. Convidamos os debatedores Miguel Setas, CEO da Motiva, Walter Pedrosa, executivo da Rumo, Mariana Pescatori, diretora regulatória e institucional na Hidrovias do Brasil. Marjorie Leite, consultora de clima e sustentabilidade na Marsh & McLennan Companies. Senhor Rony, está na moderação, é com você a partir de agora. Alô, alô, funcionando, bom dia, boa tarde pessoal. Bom, estava comentando com o Miguel aqui que esse painel nós conseguimos uma bela representação feminina, temos aqui duas especialistas de primeiríssima linha, não só cumprem a cota feminina, como agregam aí muito conhecimento, muita experiência. Bom, queria agradecer primeiro a cada um de vocês aí pela presença. A gente tem um assunto aqui super importante, super interessante. E hoje nós estamos lançando aqui na COP30 um estudo sobre resiliência da infraestrutura, um estudo que foi feito em parceria com a Marsh McLennan, que a Marjorie está aqui representando. Queria agradecer imensamente a Marsh e a Oliver Wyman, que foram as duas empresas, né, que fazem parte do mesmo grupo, que nos ajudaram a desenvolver esse estudo. Porque o fato é o seguinte, a gente veio falando no painel anterior sobre descarbonização e realmente tem muita coisa acontecendo com relação à descarbonização, tem muitas ações que a gente sabe que estão em andamento e vão acontecer, mas a gente sabe também que descarbonização não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né, Miguel? Descarbonização é um processo que vai levar anos para acontecer. E a única certeza que nós temos é que até lá nós teremos que trabalhar com adaptação. Necessariamente teremos que falar de adaptação, porque nós sabemos que a descarbonização, a mitigação, ela é um projeto de longo prazo. E falar em adaptação é um desafio muito grande, os números são muito desafiadores. Nós temos aqui no Brasil, o Brasil está batendo recorde esse ano de investimentos em infraestrutura. São cerca de 280 bilhões de reais sendo investidos, segundo dados da ABDIB, esse ano em infraestrutura. Nunca se investiu tanto no Brasil em infraestrutura. É recorde. E aí pega toda a parte de transportes, a parte de energia elétrica, pega a parte de telecom, pega vários setores. Mas é um recorde da série histórica. E ano que vem vamos fazer mais. Ano que vem a previsão da ABDIB aponta para 300 bilhões de infraestrutura, né? Então a gente tem um desafio. Sem falar da adaptação, a gente já tem um desafio ordinário de investimentos na área de infraestrutura. 80%, para ser mais preciso, 83% desses investimentos, eles são realizados pela iniciativa privada no Brasil. O Brasil fez uma migração nos últimos anos muito grande dos investimentos públicos para as concessões, as autorizações e os arrendamentos, que são os investimentos privados. Então, o setor privado responde por 80% dessa série histórica que é recorde, né? De acordo com os números do Banco Mundial, nós temos, mundialmente, né, o famoso 1% dos PIBs mundiais deveriam estar sendo investidos em adaptação às questões climáticas. Pelo menos 1%. O Banco Mundial fala
mais precisamente 1,2%. A gente mostra isso no nosso estudo. Está aqui a Gabriela também, da Marsh McLennan, que trabalhou forte com esses dados lá no estudo. Obrigado, Gabriela, pela presença e parabéns pelo estudo, que está divulgado. Aliás, vou fazer a propaganda, pessoal, www.moveinfra.org.br, e lá tem uma página onde estão todos esses estudos, e hoje nós publicamos o estudo de adaptação. Então, voltando a falar do Banco Mundial, o Banco Mundial preconiza 1,2% do PIB dos países. Até 2050, eles serão necessários investimentos na área de mitigação, na área de adaptação, desculpa. E a gente está vendo o que está acontecendo, né? A gente viu ano passado Porto Alegre, nós vimos um aeroporto submerso por vários meses, ninguém imaginava de ver uma tragédia daquele tamanho, né? Só para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, 16% do PIB do Rio Grande do Sul foi comprometido com aquela tragédia, né? E nós tivemos que dar resposta a isso. Somente 10%, menos de 10% dos prejuízos privados, Miguel, no Rio Grande do Sul, eles foram cobertos por seguros. Menos de 10%. É uma cobertura muito pequena se comparado com o restante do país. O estudo mostra exatamente isso, né? O nível de cobertura, viu, Walter, que nós temos no Brasil, cobertura de seguros, eles não são adequados. Os seguros brasileiros, e mundiais como um todo, eles não foram pensados para cobrir questões de intempéries climáticas, né? O seguro nosso aqui é um seguro muito mais com relação à reposição do patrimônio. E a gente sabe que não adianta repor o patrimônio como ele era, porque aquele patrimônio colapsou diante de uma chuva, diante de um tornado. Então não adianta reconstruir igual. Nós temos que reconstruir melhor. E a gente vai falar com relação a isso aqui. Então temos um desafio enorme com relação a essa questão de adaptação. A nossa tradicional chuva de Belém, vocês podem perceber que é uma chuva muito forte, né? E tem sido cada vez mais forte. Essa chuva é fundamental para o equilíbrio, né, do nosso ecossistema. Inclusive, essa chuva ajuda a resfriar Brasília, lá, a milhares de quilômetros de distância. Então, a gente tem que tratar desses pontos. Vou começar aqui com algumas provocações, né? Primeiro, já agradecendo a todos e trazendo algumas preocupações. Eu vou começar pelo Miguel, porque eu sei que o Miguel tem um horário lá na Blue Zone, que vai dar uma entrevista. Então, vou começar pelo Miguel. Miguel, o Grupo Motiva tem encarado com bastante seriedade, com bastante proatividade, essa questão da adaptação. Recentemente, vocês estão com uma obra icônica no Brasil, que é a Via Dutra. E a Via Dutra tem uma parte dela que ainda é mais icônica, que é a Serra das Araras, né? Então, falar em adaptação e falar em infraestrutura resiliente, talvez a primeira imagem que vem na minha cabeça sejam as obras que vocês estão fazendo na Serra das Araras. Como é que a Motiva está vendo essa questão da adaptação, que é um investimento mais caro, é um capex mais caro, a gente sabe disso. Como é que esse capex pode ser viabilizado, pode ser financiado e pode ser, de fato, entregue para a sociedade, que é um legado que vai ficar para a sociedade? Queria que você trouxesse aí Serra das Araras como referência para explicar para a população o que é resiliência climática. Maravilha. Rony, primeiro saudar este painel. Obviamente que para nós é um orgulho enorme fazer parte do Movinfra. Estão aqui outros colegas nossos, aqui o Pedro Palma, estão aqui outros colegas, CEOs das empresas aqui que constituem o Movinfra. Queria saudar a você, presidente do movimento, da associação, e dizer que é para nós uma honra poder fazer parte deste grupo de 6 empresas que, de uma maneira proativa, de uma maneira diligente, estão engajadas naquilo que é a consolidação do setor de infraestrutura e, em particular, de mobilidade no Brasil. Sobre esse assunto que você está trazendo, o assunto hoje do estudo que vocês revelaram, e falando depois já um pouquinho também da Serra das Araras e Rio-São Paulo, portanto, investimento que nós estamos fazendo lá na rodovia que liga as duas maiores cidades do país, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Nós, dentro da nossa estratégia de sustentabilidade, colocámos o tema da resiliência climática como um pilar fundamental, Rony. A par da mitigação, portanto, da redução de emissões da nossa atividade. Nós entendemos, como você já colocou, que a chegada de um ambiente cada vez mais, cada vez mais intenso, fenómenos climáticos cada vez mais intensos, mais frequentes, ele tem um impacto estrutural na nossa infraestrutura. E por isso nós tivemos ao longo dos últimos meses, com um dos compromissos que estabelecemos com o mercado, foi definir um conjunto de planos de resiliência climática em todos os nossos pontos de vulnerabilidade.
nós temos hoje 4.860 planos de resiliência climática nas nossas rodovias. Nós temos 4.500 km de rodovias, nas estações de metrô, nas estações de trem, nos nossos aeroportos. Portanto, são quase 5.000 planos que identificaram ponto a ponto, quilómetro a quilómetro, quais é que são as vulnerabilidades que nós temos e o que é que tem que ser os investimentos nessa infraestrutura mais resiliente, não é? E aí é uma ponderação de risco-retorno neste momento, Rony, que é alguns investimentos, eles fazem sentido porque a mitigação de risco que você vai conseguir obter com esse investimento, ela justifica fazer essa agregação de valor à infraestrutura, e outros investimentos, eles não fazem tanto sentido e você tem medidas mais reativas, naturalmente, não é? Mas essas medidas reativas, elas depois têm que também ser sucedidas, como você também muito bem coloca. Eu vi hoje a sua entrevista para o Valor Económico com o chamado o Build Back Better, não é? Ou seja, quando você tem um evento climático extremo e você tem que reconstruir uma infraestrutura, quando você vai reconstruir essa infraestrutura, já vai ser mais resiliente. Já vão ser soluções construtivas que vão estar preparadas para fenómenos climáticos, e eu estou apontando para cima por conta da chuva, não é? Vão estar preparadas para fenómenos climáticos mais intensos. Tivemos nos últimos anos 2 fenómenos climáticos muito disruptivos. Rio Grande do Sul, você falou do aeroporto, podia ter falado da rodovia, que foi imagem internacional em todas as cadeias noticiosas, que era uma rodovia que estava totalmente alagada, passava à frente de um grande varejista que nós conhecemos, verde, né, que tem uma cor verde, e portanto tinha você via, a rodovia esteve indisponível durante 11 dias e rapidamente conseguimos colocá-la de volta. Foram cerca de 250 milhões de reais de investimento de recuperação, né? Uma parte desse investimento coberto pelas nossas apólices de seguro, outra parte não coberto, mas coberto pelos contratos de concessão, como você sabe, que têm cláusulas de reequilíbrio em função de eventos que são extraordinários, como é esse caso. E mesmo antes de... E, portanto, outro evento, antes mesmo de eu ter chegado, fevereiro de 2023, eu cheguei em abril de 2023, um evento climático na Serra do Mar, em Caraguá, como você sabe, Caraguá São Sebastião, e múltiplos deslizamentos na nossa rodovia, na BR-101, e que também teve um investimento de recuperação na casa dos 250 a 300 milhões de reais. Portanto, em 2 eventos climáticos, 500 milhões de reais de investimento foi necessário para recuperar. Portanto, o que é que nós entendemos hoje que é a estratégia? Prevenção. Esses planos de resiliência climática que estão neste momento concluídos e que têm um prazo de implantação até 2035, são planos de reforço das infraestruturas. Estamos falando de taludes para contenção de terras, estamos falando de sistemas de drenagem, estamos falando de erosão dos solos, estamos falando de leitos de córregos de água que têm que ser tratados. Portanto, são inúmeras intervenções que nós temos identificado nas nossas 4.500 km de rodovias e que nos permitiriam, se a viabilidade económica ela estiver assegurada, mitigar os níveis de risco. Portanto, aí é um balanço. Cada ponto de vulnerabilidade será um ponto de decisão, se faz sentido ou não faz sentido fazer esse investimento. Mas estamos com isso tudo mapeado e agora, pronto, os planos vão ser implantados nos próximos anos. Serra das Araras não falei, é uma das obras mais complexas que nós temos neste momento, 24 viadutos na Serra das Araras, o alargamento da via, que vai permitir trafegar hoje a 80 km/h, que é o dobro da velocidade hoje permitida pela rodovia nas condições atuais. Portanto, vamos dobrar a fluidez do trânsito nesse trecho da rodovia, muito mais segurança. Eu estava contando num painel anterior, ali no BNDES, que na visita do Presidente Lula, quando fomos visitar a obra, à minha frente vinha um caminhão que tombou e, enfim, o trânsito ficou parado ali quase 1 hora à espera que houvesse, digamos, o destombamento, houvesse a correção desse acidente. Portanto, é uma realidade que ela hoje precisa de uma intervenção, Rony, e naturalmente, hoje já com as preocupações de resiliência climática, portanto, as soluções construtivas hoje já preparadas para estar muito mais, enfim, adequado àquilo que é o mundo atual, que é o mundo da mudança climática. Não, excelente, Miguel. Inclusive, eu vou pedir licença aos demais colegas de painel, até pela intimidade que nós temos aqui. Eu queria aproveitar um pouquinho mais, como o Miguel está com o horário apertado, eu queria
explorar, não é todo dia que a gente tem um CEO da Motiva com a gente aqui, eu queria explorar um pouquinho mais essa experiência de vocês. O que acontece? Os contratos de concessão, Miguel, vocês são signatários de vários contratos de concessão dos empreendimentos do Grupo Motiva. Até pouquíssimo tempo atrás, isso não era uma questão relevante, né? Isso é muito recente. O tema da resiliência, o tema da adaptação é um tema muito recente. E os contratos, eles já existem, eles já estão firmados. Como é que você vê essa questão? Vocês estão trabalhando com contratos que não foram pensados para isso, mas vocês precisam atuar nesse ramo. Então, tem um desafio aí muito relevante de ajustar esses contratos e como é que a gente consegue fazer isso. E o outro ponto é a questão do impacto direto, porque quando acontece uma catástrofe, né, como aconteceu lá no litoral norte de São Paulo, por exemplo, onde vocês têm a 101 e etc., a concessionária ela fica duplamente premida, né? De um lado, a receita dela diminui, porque o tráfego é interrompido e você não tem a arrecadação necessária. Do outro lado, a despesa aumenta, e aumenta muito rápido, porque a resposta tem que ser rápida. É uma tragédia ambiental, uma tragédia humana. Então, sim, a concessionária não pode ficar parada, ela tem que reagir, tem que ter uma resposta muito rápida, e isso, obviamente, custa. Então, você tem o caixa estagnado, a despesa aumentada. Como é que se sobrevive nisso? Assim? Eu acho que a gente vai ter que falar de alguns instrumentos, não sei, algum fundo... Cautelares ou fundos? Cautelares, reequilíbrios cautelares, porque não há uma empresa que consiga sobreviver numa situação dessa. Né? A receita zera de um lado, diminui de um lado, a despesa aumenta do outro de um dia para o outro. Né? Como é que vocês estão vendo isso? Primeira pergunta, Rony. Nós ontem, aliás, estava aqui o Filipe Queiroz, estava aí na plateia há pouco, mas nós ontem falámos do programa de sustentabilidade da NTT. Uma das dimensões, das 9 dimensões desse programa de sustentabilidade é precisamente a dimensão de alterações climáticas. Não é? Como você sabe, esse programa ele permite fazer uma majoração tarifária, não é? 2,5% no limite. Não resolve, naturalmente, numa crise dessa magnitude, mas eu acho que já é um sinal de que o regulador ele entende que este assunto ele tem que ser trabalhado de uma forma estrutural no quadro regulatório e não fazer isso de uma maneira ad hoc, contrato a contrato ou incidente a incidente. Não é? Portanto, eu acho que a agência, e com este programa de sustentabilidade, mostrou esse sinal de preço, não é? Um sinal tarifário que diz, há aqui uma realidade nova, a sustentabilidade ela tem múltiplas frentes, são 9 temas que foram colocados, desde a dignidade do trabalhador até às mudanças climáticas, alterações climáticas. Portanto, são 9 temas que estão colocados e que têm já um incentivo. Portanto, eu acho que se caminha nesse sentido de definir um quadro regulatório que ele tenha uma clareza maior e que saia um pouco das cláusulas genéricas que nós temos hoje de reequilíbrio do contrato, que são cláusulas que nos protegem naturalmente de eventos climáticos mais extremos, mas que enfim, de uma forma estrutural, não são um instrumento facilmente acionável, rapidamente acionável. Não é? Todo um processo de reequilíbrio leva meses, anos para ser negociado com a agência reguladora. Portanto, uma clareza regulatória que está traduzida no quadro regulatório e que depois reverbera nos novos contratos, obviamente que tem uma fluidez muito maior. Portanto, eu acho que estamos caminhando e acho que a agência está muito sensível a isso, pelo menos no lado de rodoviário, esse assunto já trilhou alguma coisa. Vejo talvez ainda menos maturidade que se nós falarmos nos outros segmentos, não é? Aquilo que eu vejo hoje mais avançado talvez seja o rodoviário. E rapidamente, porque eu queria passar a palavra aos nossos colegas, sobre a questão da gestão das emergências, das crises, não é? Eu acho que vocês levantaram hoje, na matéria que saiu hoje no Valor, caminhos. Acho que precisamente essas soluções de financiamento das catástrofes, não é? Vocês até chamaram, enfim, os chamados cat bonds, não é? Catastrophe bonds, que são instrumentos de 1990, não é? Ou seja, no Brasil estão chegando agora, mas são instrumentos que já existem no mundo financeiro desde a década de 90. Portanto, isso são mecanismos possíveis em que você partilha esse risco com o mercado que hoje em dia está totalmente concentrado no mercado segurador ou no mundo, enfim, do poder concedente, não é? Portanto, da contraparte dos contratos de concessão, você partilha esse risco com o mercado de capitais. Não é? Ou seja, há investidores hoje que estão disponíveis para pagar um prémio, para estar com mais risco, não é? Portanto, e disso receber um prémio
com instrumentos que naturalmente são instrumentos de maior risco, mas também com uma rentabilidade maior do que tipicamente, enfim, os instrumentos de renda fixa, digamos assim, mais tradicionais. E, portanto, eu acho que há mecanismos que podem complementar as soluções de financiamento existentes hoje. Você mencionou, naturalmente, os mecanismos cautelares que nós utilizamos, por exemplo, por ocasião da Covid, né? Covid-19 permitiu ter mecanismos de reequilíbrio cautelares. Acho que no cenário de mudança climática, acho que também é um instrumento bem interessante para poder agilizar esse socorro de caixa às concessionárias impactadas. Obviamente, no nosso caso, no caso do Grupo Motiva, uma empresa com um balanço muito robusto e, portanto, nós conseguimos lidar com essas flutuações de caixa de uma maneira, eu diria, muito tranquila, mas imagino que para empresas de menor dimensão, em que o balanço não é tão robusto, em que, digamos, a disponibilidade de liquidez não é tão, enfim, tão sólida, não é? Imagino que possa ser uma coisa mais preocupante e, portanto, essas soluções têm que estar disponíveis para o mercado todo. Não, excelente, muito bom. Eu vou mudar um pouquinho de modal agora, eu vou para a água, né, já que a gente está aqui na região amazônica. Mas, Miguel, fique à vontade, eu sei que você tem um compromisso. Se você ficar aqui, eu vou perguntar mais, tá? Então, assim, fica aí, se você puder ficar, fica, que eu tenho mais perguntas aqui para você. A minha chefa está ali, quando a minha chefa der sinal, eu vou embora. Olhando para o relógio, muito bem. Eu vou passar para as hidrovias agora. A Mariana está aqui, representa Hidrovias do Brasil, que tem uma operação super bacana e super robusta aqui no estado do Pará. Né? E a gente sabe que hidrovias têm sofrido bastante, né? O transporte hidroviário tem sofrido bastante, né, Mariana? Com a questão dessas alterações aí dos rios, né? Tem períodos de cheia, períodos de seca, e a gente sabe que nos períodos das secas isso atrapalha muito a navegação, a gente sabe uma perda de eficiência, então vocês são muito afetados com isso. Mas eu queria linkar, para quem não sabe, pessoal, a Mariana, até pouquíssimo tempo atrás, ela era secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos. E o Ministério, ele tem um programa, né, que Mariana muito bem conduziu isso lá, nasceu com esse programa lá dentro, de concessões de hidrovias, né? Como é que esse programa pode ajudar? E é dentro daquela linha que o estudo fala muito sobre isso, né? As modelagens das concessões, elas já nascerem com a resiliência, a adaptação desde o início, desde o estudo de viabilidade, para que a gente não tenha que discutir a posteriori a questão, a gente discuta a priori, né? Como é que reage, como é que se prepara, isso nascendo desde o início facilita muito essa relação. Então, assim, conta pra gente, como é que vocês estavam vendo isso lá no Ministério, que até ontem você estava lá, e como é que você está vendo isso agora do lado de cá, pela Hidrovias do Brasil, sofrendo o que sofre, a gente sabe, aqui no Arco Norte, aqui, especialmente no Pará. Alô? Oi? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aqui em nome da Hidrovias a oportunidade de estar participando de um painel para falar de um tema extremamente relevante para a empresa. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel. Falar um pouco sobre as crises hídricas que aconteceram aí nos nossos... E não foi só aqui no Norte, né? A gente também teve nos últimos 2 anos, também no Paraguai, uma crise hídrica bastante relevante. E Rony, a gente nunca tinha tido a necessidade de ter dragagens no Tapajós e também lá no Paraguai. Então, quando a gente se deparou com uma situação de necessidade de dragagem, a gente, por exemplo, não tinha procedimentos, por exemplo, de licenciamento ambiental, então a gente se deparou com necessidade de dragagens emergenciais. E, mesmo assim, a legislação não previa possibilidade de fazer uma dragagem emergencial sem um licenciamento ambiental prévio, né? Então, essa discussão ela vem à pauta com uma emergência que se pôs em pauta, né? E aí eu acho que realmente algumas questões, eu acho que vem aí do estudo que a Movinfra falou, a gente entende como extremamente relevantes e estando lá no governo a gente viu a necessidade disso acontecer. Acho que o primeiro ponto é a questão da gente ter planos de contingência muito claros, assim. Acho que, e Macassa já teve também no governo, a gente se depara com essas crises e a gente não tem um script do que deve ser feito. Eu não estou falando só do governo, estou falando do privado também, né? Como o privado deve atuar, em que medida deve atuar. Então, você ter, de uma forma clara, planos de contingência, eu acho que é extremamente relevante. E, veja, nós tivemos 2 anos consecutivos de crises hídricas aqui no Norte e a gente, efetivamente, não conseguiu ainda ter uma dragagem que tem aí, que seja uma dragagem mais perene, como foi feito, por exemplo,
um contrato ali no Madeira, né? Mais recentemente, acho que Cortinas acompanhou conosco, junto com a Amporte. A iniciativa privada se colocou à disposição do DENIT, assinou um acordo de cooperação técnica para a gente pudesse levar adiante essas dragagens, caso seja necessário esse ano. Mas aí você vem com a questão mais estruturante, que é a questão das concessões das nossas hidrovias, né? E outro dia eu estava no painel com o secretário, o ex-secretário Dino, né, que estava aí há pouco tempo conduzindo aí a nossa Secretaria de Hidrovias, e ele falava que a gente passou por esse processo de concessão no portuário, que foi, acho que, um dos primeiros, ferroviário, o aéreo, que você teve aí à frente das concessões, e a gente não pode imaginar os nossos aeroportos sem estarem concedidos, né? Veja, o nível de serviço que a gente tem, a perenidade que a gente tem, a possibilidade que a gente teve aqui, por exemplo, na COP30, de você antecipar investimentos para que você pudesse ter investimentos sendo realizados de uma forma célere, né, para suportar aqui o evento, né? Então, isso tem que ser levado para as hidrovias, né? E a gente tem uma perspectiva muito, muito importante de que o Paraguai siga adiante, né? E aí, falar um pouco de modelagem, né? O Paraguai é a primeira, né? É a primeira hidrovia que deve ser levada adiante e aí a gente sabe que está sendo conduzido aí também um plano geral de outorgas. Então, Tapajós e Tocantins estão sendo estudados, Madeira, enfim. Mas eu acho que é importante falar que essas questões já têm que ser consideradas no âmbito das modelagens. Então, veja, Madeira já tem ali um fundo de financiamento para, caso ocorra uma crise hídrica, ele possa ser acionado com rapidez para concessionária. Isso já é um avanço em relação às modelagens. Então, já se vislumbrou que isso pode acontecer e já está se pensando num mecanismo que isso possa ser acionado de uma forma célere, que foi um pouco do que o Miguel falou. Eu não posso aguardar o reequilíbrio para acontecer, porque a gente descapitaliza a empresa e, às vezes, inviabiliza o empreendimento. Isso foi um pouco do que a gente viu ali no Sul, né? Eu também pude acompanhar um pouco a situação do Rio Grande do Sul. A gente tinha um aeroporto alagado, a gente tinha uma discussão grande no governo de também não ter uma segurança jurídica de fazer reequilíbrio cautelar. Isso não está previsto na nossa legislação. Então, isso gera uma insegurança para os gestores que estão ali. Então, levar isso para a legislação, e a gente sabe que isso está sendo discutido no âmbito do projeto de lei, né? O novo projeto de lei de concessões. Levar isso leva essa segurança jurídica para que o gestor possa levar adiante aí e, eventualmente, colocar também no âmbito contratual. Acho que uma outra questão bastante relevante de ser levada em consideração é a questão de matriz de riscos, né? A gente viu aí, nessas questões de catástrofes em relação aos contratos de concessão, que a gente não tinha uma matriz de risco muito clara em relação a que riscos deveriam ser suportados pelo concessionário, principalmente no aeroporto, que eu acompanhei um pouco mais de perto, e o que estava no âmbito ali de força maior. E mesmo a questão de seguros, você também comentou, né? Eu acho que a gente não tem... e aí eu acho que isso também tem sido colocado em pauta depois dessas situações, da gente discutir com o mercado de seguros, seguros mais efetivos ali, que atendam à realidade do setor de infraestruturas, e discutir os limites também. Até que ponto esse risco ele vai ser suportado pelo privado e até que ponto vai ser suportado pelo governo, né? E aí eu acho que a gente efetivamente tem evoluído muito. Eu acho que acaba sendo um pouco a fórceps, né? A gente passou por situações muito extremas nesses últimos anos, né? Esses últimos 2 anos. Mas eu acho que isso leva a uma reflexão do que a gente pode aprimorar em termos de modelagens, em termos de questões contratuais, né? Então, os nossos contratos têm que ser modernizados. E aí eu acho que também a gente tem que evoluir, e aí falando especificamente do setor hidroviário, para que o setor hidroviário ele efetivamente evolua para o âmbito das concessões, porque aí a gente efetivamente vai ter as nossas hidrovias perenes, né? Sendo dragadas, se necessário, ou tendo uma condução, talvez não dragagem, mas, por exemplo, de mudança dos rios, de uma melhor sinalização. Sinalização, né? Porque você, às vezes não precisa dragar, mas é só você desviar, né? Fazer uma sinalização e, efetivamente, fazendo com que a gente tenha menos necessidade de dragagem, mas um rio que seja perene e que, efetivamente, faça e a gente conduza ali, e acho que Marcaça falava um pouco disso. A gente teve aquele estudo no âmbito da coalizão, né, que a CNT conduziu também junto com a Motiva, esteve junto, né? E, assim, a descarbonização necessariamente vai passar por uma ampliação do modal ferroviário e do modal hidroviário. Hoje a gente tem ali no aquaviário, a gente tem 15%, a gente tem que evoluir para 22%. Isso só vai ser possível, se a gente está pensando aqui nos nossos rios, se a gente evoluir no âmbito aí das concessões, com certeza. Não, eu acho que nós temos que aproveitar é uma janela de oportunidade, porque concessão de hidrovia é o filho caçula das concessões, né? A gente começou fazendo concessão lá no passado, rodovias já tem bastante coisa, ferrovias mais lá no passado, aeroportos, os arrendamentos portuários, e agora a gente está começando um processo de concessão de hidrovia. Então, é a hora
da gente já plantar essas sementinhas, né? Logo de cara. Então vai ser, talvez o filho caçula tenha essa vantagem, né? Ele já nasce com toda a expertise dos demais. Então não dá para a gente Sem ficar dúvida. discutindo, como a gente vai ter que fazer com rodovia e ferrovia, contratos que já estão em vigor, vamos ter que discutir para adaptar. Hidrovia já pode nascer adaptado, né? Essa é a beleza da coisa, né? Eu acho que são ciclos, né? A gente falava muito isso quando estava no governo, são ciclos de aprendizado, né? Então a gente já tem aí anos de concessões rodoviárias e você vê as evoluções que a gente tem nos últimos ciclos, né? De concessões rodoviárias. Felipe falava aqui de questões que você trazer essas questões de adaptação de investimentos, de CAPEX e OPEX já para o âmbito das modelagens e trazer também cláusulas contratuais que incentivem aí medidas de descarbonização no âmbito dos concessionários também, né? Muito bem. Você trouxe um ponto... Miguel vai sair aqui disfarçado aqui. Todo mundo finge que não viu o Miguel sair, tá? Mas, vai lá. Um abraço. Obrigado, Miguel. Valeu. Excelente. Mas você trouxe um ponto importante, Mariana, que você comentou rapidamente sobre seguros, né? E a gente está com a Marjorie aqui. A Marjorie é da Marsh McLennan, né? Que nos ajudou muito a fazer esse estudo. É uma das maiores seguradoras mundiais, não é seguradora, mas é provedora, né, de serviços de seguro global. E a gente sabe que vocês trabalham muito, talvez uma das poucas que trabalham bastante focado na área de infraestrutura, né, Marjorie? A gente sabe que o estudo mostra isso, né? O mercado brasileiro, o mercado global de seguros, especialmente o mercado brasileiro de seguros, ele não foi construído com essas necessidades que nós estamos vendo agora no setor de infraestrutura. Como eu falei, seguros de infraestrutura de concessão no Brasil, historicamente, nasceram para mitigar um risco de inadimplência, né? Como a gente estava passando obra do setor público para o setor privado, havia um temor por parte do governo de que o setor privado não pudesse não realizar as obras. Então, os seguros, num primeiro momento, foram buscados quase que como uma fiança, uma calção, uma fiança, que garantisse a execução das obras pelo privado, né? E não deixasse a inadimplência acontecer para que não ficasse na mão do poder público. E depois isso foi mudando, né? Hoje a gente tem os seguros patrimoniais, porque, afinal de contas, os bens da concessão são bens reversíveis, né? Da União, geralmente, ou do Estado, do poder concedente. Então tem que haver uma proteção àquilo. Quer dizer, uma rodovia, a Dutra, por exemplo, ou uma ferrovia da Rumo, no final do dia, ela é uma ferrovia da União, né? Então aquilo tem que ser protegido. Mas os nossos seguros, historicamente, eles reconstituem o seu patrimônio. Então, falando de uma maneira mais simples, é como o seguro do nosso carro. Se eu tenho um Gol, o Gol é muito antigo da minha época, vamos pegar um carro mais novo, um Kwid, né? Eu tenho um Kwid, tenho um sinistro no meu Kwid, a seguradora vai me indenizar um Kwid, o valor de um Kwid novo, de um carro novo. Mas ela não vai me dar um upgrade de carro, ela não vai me dar um Compass, por exemplo. Então ela vai me dar um Kwid. E assim também é na infraestrutura. Ora, se eu tenho uma ponte que colapsou com uma chuva, ou se tem uma infraestrutura que colapsou com um vendaval, com um tornado, a seguradora hoje vai cobrir a restituição, né, dentro das cláusulas, daquele bem. Mas a gente sabe que não é necessário, né? Para resiliência, para adaptação, a gente vem com o conceito do Build Back Better, quer dizer, reconstruir em um nível mais elevado. Como é que você está vendo como é que a Marsh vê essa questão? A gente vai ter que ter novos produtos, novas soluções. A área de seguros também vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né, Marjorie? Perfeito. Bom. Bom, tá funcionando agora. Bom, obrigada, Rony. Primeiramente, eu também gostaria de agradecer a todos, né, pela presença aqui, agradecer aqui na pessoa do Rony, a Movinfra, né, o Movinfra, por ter nos dado essa oportunidade e também a todas as associadas por estarem aí, né, participando de forma muito engajada durante a elaboração desse estudo. Então, é muito importante poder contar com, acho que, organizações, instituições tão sérias quanto vocês que estão realmente comprometidos com essa pauta para que a gente possa mobilizar o setor de seguros também, conversar ainda mais. Eu acho que eu venho acompanhando essa discussão de adaptação já tem algum tempo e, né, não só aqui na COP que está acontecendo no Brasil, mas em COPs anteriores, como o Marsh McLennan, a gente participa globalmente e a gente sempre levantou essa bandeira de que o setor de seguros precisa estar sentado na mesa para conversa, para ter essa conversa, e é uma conversa que é difícil, mas que é uma conversa necessária. Há pouco tempo atrás a gente
acho que no Brasil não sentia na pele, agora já está sentindo na pele, no bolso, nos nossos corações, né, com tudo que acontece. Então, eu acho que é um passo muito importante. Eu acho que aí, além do Build Back Better, eu queria falar um pouco aí, ou da cláusula de reconstrução com resiliência, que algumas seguradoras têm chamado, né, trazendo aqui para o português, uma construção com resiliência. Eu queria, talvez, destacar que a principal contribuição do mercado segurador, quando a gente pensa em adaptação climática, é transformar o seguro de um instrumento ativo de adaptação, indo para além dessa resposta de indenização pós-desastre, né? Então, o seguro, o setor de seguros, ele realmente está tendo que se adaptar também à nova realidade climática. Você está certo quando você diz, né? Não foi um mecanismo que não foi inicialmente concebido dentro do setor aqui de concessão e de infraestrutura para isso, mas é um setor que ele foi concebido para tratar riscos. A gente lida com riscos desde o dia 1 que a indústria surgiu. Então, existem evoluções aí que podem nos ajudar a refletir nessa melhoria. Então, acho que, assim, além dessa lógica de indenização pós-desastre, a gente tem que pensar na lógica de reagir a esses desastres de forma preventiva e estratégica. Eu acho que esse é um papel muito estratégico que o setor de seguros pode ter quando a gente pensa em adaptação climática, né? Porque a gente sabe sobre a frequência e severidade dos eventos que estão aumentando. E o setor ele já vem se preparando com modelagem, vem se preparando com outras formas de pensar a precificação e transferência desses riscos. Eu acho que é uma conversa que ela ainda precisa amadurecer muito, isso é verdade, mas a gente sabe que está acontecendo exatamente para setores que são críticos, como o setor de transportes e infraestrutura, né? Então, acho que para impulsionar essa evolução, a gente precisa discutir cada vez mais com o setor segurador esses mecanismos. A gente está vendo aí, falando aí, até, né, o nosso colega aqui, Miguel, comentou, né, sobre os cat bonds, ou os bônus de catástrofe, né, também a palavra aí em português, bônus de catástrofe. Eles são um tipo específico de letra de seguros, né, letra de risco de seguros, ou LRS. Né? Então, as letras de riscos de seguros são um mecanismo que já existe no mundo todo há algum tempo, mas que agora também está reconhecido aqui no Brasil. Foi regulamentado muito recentemente. Então, é um novo regulamento que a gente tem que formar aí essa base para que a gente possa amadurecer essas conversas. A gente pode falar de microseguros climáticos, se a gente pensar na localidade de cidades e de comunidades menores também, se a gente for para a inovação, e também pensar em outros instrumentos, como o uso de blended finance, quando a gente pensa na estruturação de projetos de adaptação. E tudo isso, né, eu acho que essas coisas inovadoras que a gente vem falando, a gente vem trazendo, justamente para poder conectar o seguro com o financiamento climático. Eu também tive a oportunidade de participar e acompanhar algumas discussões do setor financeiro. Então, eles estão falando nesses mecanismos inovadores de financiamento para que a gente possa ter adaptação de fato e também a mitigação, mas pensando aqui em adaptação, que é o nosso tema hoje. E aí, o investidor, ele quer ter certeza de que ele está investindo em um projeto que não vai ter um risco tão alto para não inviabilizar esse investimento. Então, o setor de seguros ele entra justo aí, em como reduzir esse risco com essas ferramentas inovadoras. Eu acho que essa cláusula, né, que a gente falou aqui agora há pouco, de reconstrução resiliente ou Build Back Better, ela, sendo bem honesta e transparente com todo mundo, não é algo que está pronto de mercado, não tem uma bala de prata, como o nosso colega André Davos gosta sempre de falar, né? Mas é uma cláusula que ela precisa ser discutida e pilotada, talvez, em projetos, para que a gente possa, a partir daí, construir um entendimento, construir esses bônus de catástrofe. E quando eu falo de seguros, também, a gente não pode nunca esquecer que não é só para o setor privado, mas também para o setor público. Então, a gente vê experiências de outros países que já convivem com catástrofes naturais há mais tempo, né? Vou citar aqui o México, que é uma referência em cat bonds. Então, o próprio governo tem esse tipo de estrutura para proteger... O México foi pioneiro em cat bond, né? Exatamente, para proteger as contas públicas no caso de um evento catastrófico. Então, lógico que o setor privado também tem um papel importante. A gente, dentro do nosso estudo, né, conduzimos aqui juntos, né, nós temos lá alguns mecanismos viabilizadores que visam
tornar os contratos de concessões mais adaptados para a nova realidade, né? E isso envolve dados, envolve capacidade técnica, envolve também a questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que eu sei que muitas empresas que estão aqui, né, com os representantes, estão investindo pesado nisso. Mas isso vai além também para a reestruturação, né, das matrizes de compartilhamento de risco nos contratos, para que a gente possa ter as definições mais claras, para que no caso de um evento a gente saiba o que é do poder concedente e o que é da concessão. E a partir dessas definições mais claras, o setor de seguros também vai estar mais confiante de entrar nesse risco, e assim os investidores. Então, eu acho que é todo um conjunto, né, de evoluções que nós precisamos ter e conversas difíceis, mas que vão ser importantes, e tudo isso embasado por um ambiente regulatório que eu acho que vale comentar aqui, que já está, né, preparando o terreno, digamos assim. A gente teve, né, uma regulamentação recente da SUSEP, que foi em 2022, que trouxe a questão, né, de poder padronizar e dar maior transparência para a gestão de riscos das seguradoras. Então, as seguradoras estão tendo que se adaptar para dar maior transparência sobre os procedimentos de gestão de riscos climáticos, né, não só climáticos, mas ambientais, sociais, de governança e climáticos. A resolução fala sobre isso. Então, ela já começa a direcionar o nosso setor segurador e ressegurador para esse novo ambiente que a gente já vive. E a gente também pode citar aqui a taxonomia sustentável brasileira, que eu acho que também está trazendo aí algumas guias. A gente, né, vem falando da taxonomia há algum tempo, finalmente ela foi aprovada, ela vai ser pilotada com alguns setores. Então, isso é uma evolução para os próximos anos, que vai ajudar a trazer esse investimento, que ele é importante, seja para os cat bonds, que a gente estava falando, ou, no caso aqui do Brasil, a gente pode pensar aí, né, nas letras de riscos de seguros, né? Porque os investidores, para assumir o risco, eles vão precisar ter maior segurança. A taxonomia ajuda a gente a classificar o que é um investimento sustentável, o que padroniza, né? Padroniza, exatamente, dá maior transparência para o setor financeiro, para o setor segurador e para o setor de investimentos em infraestrutura e logística também, porque aí uma empresa, né, vai poder dizer com muita transparência e ter claridade ali, ter a clareza de que ela está fazendo investimento em adaptação segundo um padrão, que todo mundo usa o mesmo padrão. Então, a gente estabelece uma régua única. E eu ia levantar, desculpa te cortar, mas você falou da SUSEP, eu acho importante esse ponto para a gente reforçar. A SUSEP, recentemente, ela fez um caminho, alguns anos atrás, um caminho muito forte de desregulamentação do produto do seguro, né? O que permite aí, né, que a seguradora e o segurado elas possam negociar cláusulas de maneira mais livre, né? E customizar, acho que a palavra é essa, né? Fazer um produto de seguro mais customizado. Você acha que isso ajuda nessa construção que a gente está fazendo aqui desse seguro de adaptação para poder contribuir com esse processo? Porque infraestrutura são coisas muito particulares, né? Quer dizer, imagina uma via Dutra, né? Como a gente comentou aqui, uma malha paulista, como é a questão da Rumo que está aqui, uma hidrovia. Quer dizer, é um ativo único, né? A gente não é uma coisa de prateleira que você pega, pega um seguro aí de rodovia de 1.000 quilômetros para mim. Não existe isso, né? Você tem que analisar o caso específico, né? Exatamente. Eu acho que esse tipo de evolução no mercado segurador, no mercado regulatório aqui do Brasil, do setor de seguros, que vai permitir que tanto o setor privado de operação, as operadoras das concessões, né, as empresas que estão fazendo as construções, né, as empresas de engenharia que estão aí fazendo parte das construções, junto com o setor, possam conversar e desenvolver esse tipo de produto. Se antes a gente tinha um ambiente que não era favorável, agora nós temos um ambiente regulatório favorável. Isso é um passo inicial. Lógico que ainda existe muito esforço necessário, mas dentro do que eu venho acompanhando com a SUSEP, até a própria CNSEG, né, que é a nossa Confederação Nacional de Seguros, eles estão muito abertos a ter esse tipo de conversa agora, justamente porque o ambiente ele já está regulado para isso, para que a gente possa ter essas inovações, né? E aí eu acho que aquela lei que eu mencionei antes das letras de riscos de seguros, elas também vêm nessa onda, nessa pegada regulatória, da gente poder ter os mecanismos necessários. Então, eu acho que tudo isso que a gente precisa conectar, eu sei que é muita coisa, mas é tudo isso que a gente precisa conectar para desenvolver mecanismos inovadores. E, lógico, antes da gente desenvolver, tem uma etapa inicial que é conversar sobre eles e testar. Testar de alguma forma, talvez com sandbox regulatório, que permita você fazer esses testes e depois poder dar escala para isso, que é o que a gente precisa muito para ontem.
E fica o convite aí, CNSEG está com a Casa dos Exatamente. Seguros aqui. Casa dos Seguros. Uma operação super bacana, né, Marja? Fica todo mundo convidado Super para visitar a bacana. Casa dos Seguros aqui em Belém. Eles não estão aqui na Green Zone, estão pertinho Então, aqui bem do lado. pertinho da Green Zone, a Casa dos Seguros, vocês vão poder ainda conhecer ainda mais sobre esse mundo que eu sou apaixonada. Legal, obrigado, excelente. Vou passar para o Walter aqui. O Walter tem um desafio muito simples, né, Natália? É simplesmente arruma a maior operadora de ferrovias da América Latina. Vocês operam aí, né, no interior do Brasil, uma região difícil, complexa, né, como é, por exemplo, a região do agronegócio, calor muito intenso, né? Primeiro, assim, conta para a gente, Walter, porque acho que pouca gente, o setor ferroviário, quem é ferroviário sabe tudo do ferroviário, mas quem não é, não tem tanta familiaridade. Como é que atinge vocês essa questão das intempéries climáticas, dos desastres climáticos? A gente sabe que vocês são fortemente afetados, principalmente pela questão do calor em excesso, atrapalha a operação de vocês. E vocês passam por São Paulo também, né? Se a gente olhar a questão ambiental lato sensu, tem ali uma convivência da malha de vocês com uma grande metrópole que é São Paulo, que vocês precisam passar ali por meio de casas, de bairros e etc. E a chuva em cima, pesada, e raio, e trovão, e por aí vai. Como é que atinge vocês essa questão? Depois eu vou pedir para você comentar, mas a gente fala já sobre a questão dos contratos de concessão de vocês. Obrigado, Rony. Bom, obrigado a todos. Obrigado aos times aqui da Move Infra e das suas associadas que têm se engajado nesse tema e contribuído aí com o debate. E obrigado também a oportunidade de debater e aprender mais aqui sobre o tema. Na ferrovia, bom, foi citado aqui o evento do Rio Grande do Sul, né? A gente teve um impacto forte, assim como aeroporto, rodovia. Simplesmente uma ferrovia deixou de existir. Vocês operam a Malha Sul, né? Toda a malha do Rio Grande do Sul é de vocês, né? Foi fortemente impactada. Como você comentou, no Mato Grosso, estado de São Paulo, também em Goiás, o calor extremo impacta de maneira relevante. E a gente tem sofrido com eventos de incêndio, né, e todo o impacto que isso causa na operação e também nas comunidades do entorno. Então, acho que esse é o outro impacto relevante aí que a gente tem vivido. E também interior de São Paulo, questão de alagamentos, né, diante de eventos climáticos extremos, de muita chuva e comunidades no entorno. Então, toda a preocupação em preparar nossos ativos para lidar com esse evento, e especialmente na região da Serra, né? A Rumo também tem investido muito na confiabilidade dos seus ativos para lidar e mitigar riscos diante de um evento adverso nessa região, que é bem crítica. Como o Miguel falou, pode acontecer um deslizamento e paralisar nossa operação. Então, e vocês operam na Serra do Mar, né? Vocês descem a Serra do Mar ali em direção a Santos, né? Pois é, uma região APA, né, de proteção ambiental. Tem Mata Atlântica, né? Povos originários. Então, tem uma série de complexidades ali em fazer as obras. Mas eu queria já aproveitar a fala aqui, Rony, para falar, até por conta do tempo aqui, falar um pouquinho sobre esses mecanismos e as cláusulas contratuais hoje, né, existentes. Para dizer que hoje a gente tem uma possibilidade de atuação no âmbito contratual preventivo, outro reativo, né? Diante desses eventos que a gente teve recente, aí, especialmente no Rio Grande do Sul, diante de um contrato prestes a acabar, fica claro, evidente, que a gente não tem uma resposta ainda, né? Ainda mais um contrato antigo como foi, para dar continuidade ao serviço público ali, né? Então, diante de um evento como esse, que foi, simplesmente deixou de existir uma ferrovia, questão de seguro, demora, né, para você apurar, e depois a resposta também do reequilíbrio econômico-financeiro é uma resposta lenta. Então, acaba que quando a reação, né, no modelo contratual hoje posto em quase totalidade dos contratos, ela ainda é insuficiente, né? E olhando preventivamente, acho que a grande briga hoje nossa, das concessionárias, é conseguir colocar no seu caderno de obrigações, no seu programa de investimento, obras que são necessárias para lidar com essa adaptabilidade dos seus ativos nesses eventos climáticos. Mas não é fácil, né? A gente passou por uma discussão sobre revisão de caderno de obrigações, e é lento, é custoso, é demorado.
Mas para dar uma perspectiva positiva, eu acho que o programa de sustentabilidade que a NTT criou, né, através da resolução de 2024, ele traz uma perspectiva muito interessante aí de como esse ambiente regulatório pode aperfeiçoar os contratos, né? Lá uma das dimensões é resiliência, né, de adaptação e fazer investimentos para lidar com esses eventos climáticos. E ali eu acho que está o segredo. A gente tem investido aí nessa frente regulatória de contribuir com a NTT para que a gente coloque isso de pé, inclusive lá há a previsão de reequilíbrio econômico-financeiro, como o Miguel também comentou, revisão tarifária. Então, eu acho que é um mecanismo regulatório importante aí para a gente aperfeiçoar os contratos e a gente conseguir lidar de maneira aqui preventiva, né, e revisitar aí o caderno de obrigações e investimentos das concessões para incorporar investimentos relevantes nessa dimensão. E vem cá, vocês estão fazendo uma obra icônica, né, que é uma rodovia, uma ferrovia autorizada lá no interior do Mato Grosso, vai de Rondonópolis, né, corta o Mato Grosso todinho, passa por Cuiabá e depois sobe, vai até Lucas do Rio Verde, né? Acho que vai até Lucas. É uma autorização, é um mecanismo diferente, não tem contrato de concessão, por conta e risco, né, do empreendedor. E lá é mais sui generis ainda, porque é uma autorização estadual, né? Foi uma autorização dada pelo governo do estado. É um greenfield completamente, vocês estão começando do zero e está bem avançado. Conta um pouquinho para a gente. O investimento lá é super pesado, super robusto, e esse investimento eu presumo que já esteja acontecendo com sarrafos mais altos aí em termos de adaptação, né? Porque esse já nasce numa era aí de necessidade de adaptação das infraestruturas, né? Perfeito. Bom, investimento super relevante na infraestrutura, talvez o maior investimento hoje em curso em ferrovia. A gente vai chegar no médio norte do Mato Grosso, como você falou, em Lucas do Rio Verde. A Paula, que está aqui do meu time, tem aí se debruçado nos últimos anos nesse desafio e no processo de licenciamento ambiental dessa ferrovia, como você falou, um regime de autorização 100% privado, que a gente não conta com as amarrações, né, da caderno de obrigações de uma concessão. Claro, tem alguns marcos ali sobre tempo, onde chegar, mas não um caderno de obrigações exatamente como tem uma concessão. E sim, nesse processo de licenciamento, a Rumo já buscou até trazer os aprendizados, né, da sua operação para subir o sarrafo e trazer as melhores práticas, tanto no que diz respeito aos seus terminais, mas também na operação, como lidar com fauna. Acho que é um ponto relevante no Mato Grosso, né? Passagem de fauna. A gente tem experiências super positivas de construir passagem de fauna. Você sabe que eu vou propor aqui um desafio para o Movinfra no ano que vem, porque a Natália trouxe um número que 1 quilômetro de ferrovia custa 30 milhões de reais, não é isso para fazer. Nós temos que fazer uma conta para saber quanto custa 1 quilômetro resiliente e adaptado de ferrovia, né? Porque se a ordinária, a ferrovia normal já custa 30 milhões, a gente tem que ver qual que é a diferença para ter 1 quilômetro adaptado, que a gente sabe que é mais caro realmente. Bom, mas eu quero ficar dentro do meu tempo aqui, não posso... Eu venho do setor de aviação, então a gente trabalha com pontualidade e com regularidade. Então, vamos ficar dentro do tempo. Eu vou fazer um desafio para vocês três aqui. Pergunta rápida, resposta rápida. Na opinião de vocês, né, o que eu falo de one shot question, né, uma resposta bem rápida. A gente precisa começar, né, com resiliência, com adaptação. A gente tem que começar e a gente começa pelo começo, né? Toda grande maratona, a gente começa com os primeiros passos. Marjorie, do ponto de vista dos seguros, a gente começa por onde com relação aos seguros? Ótimo. Eu diria assim, de forma direta, que a gente precisa começar essa conversa realmente com as seguradoras. Então, setor privado, vamos entender o que está faltando para as seguradoras poderem oferecer essas novas coberturas que nós estamos falando. E aí entender o que o setor privado pode atender e o que tem que vir do setor público. Eu acho que é Excelente. Isso. É isso. É um bom começo. Mariana, nas hidrovias, como é que a gente começa? Aliás, se é que a gente já não começou, né? Mas como é que a gente começa a falar sobre adaptação nas hidrovias do Brasil? A gente falou que eu acho que a gente começa por perenizar e ter as dragagens sendo realizadas, e hoje a gente tem o governo federal fazendo isso, então é importante que isso seja feito, né?
E a gente começa pela concessão do Paraguai, que eu acho que a gente precisa dar esse primeiro passo. Eu acho que precisa fazer a primeira concessão hidroviária, porque isso vai demonstrar o quanto que o quanto que a gente vai ter de ganhos, o quanto que a gente vai conseguir perenizar aquela hidrovia, o quanto que a gente precisa expandir isso para as demais hidrovias, né? E o quanto que isso é melhor para o país. A gente está falando no Paraguai de um investimento de 60 milhões para 1.000 quilômetros de hidrovia. Então, é um investimento extremamente baixo para um modal que mais descarboniza. Então, a gente efetivamente tem que fazer investimento aí nas nossas hidrovias para que a gente possa utilizá-las, né, efetivamente. Né? É verdade que o super comboio de vocês da Hidrovias, super comboio são 35 barcaças, né? 35 barcaças. 7 por 5, né? 1.700 caminhões. 1.700 caminhões são retirados da estrada, é isso? 6 trens de 120 vagões. Então, assim, e são 2 Panamax, né, quase, assim. Então, a produtividade é muito grande. Então, a gente tem que apostar, o Brasil tem que apostar. O Brasil praticamente tem hidrovias que foram dadas sem grandes necessidades de intervenções. Então, a gente efetivamente tem que utilizar mais o nosso modal hidroviário. É um país abençoado, né? Se a gente fizer abençoado. um pouquinho, só um pouquinho que a gente fizer, a coisa já evolui, já resolve muito. Excelente, muito bom. E para terminar aqui, Walter, nas ferrovias, como é que a gente começa esse tema das resiliências? A gente vai ter que reequilibrar esses contratos? Dá para a gente trabalhar de maneira alternativa? Como é que a gente começa essa conversa? Eu acho que é investir no diálogo com o regulador. Eu acho que esse programa de sustentabilidade da NTT é o começo. É por aí que a gente vai, né, preventivamente, atuar preventivamente, identificar esses riscos e incorporar eles no caderno de obrigações, seja via reequilíbrio econômico, mas acho que é o diálogo, aperfeiçoar o ambiente regulatório e trazer isso para os contratos, né, revisitando, aditivando. Enfim, então, acho que essa experiência próxima aí com o regulador vai dar o caminho. Muito bom, excelente. Bom, atenção, senhores passageiros, nós estamos chegando aqui no nosso reta final para aterrissagem. Eu queria agradecer imensamente, o Dr. Walter acabou de chegar aqui, a CNT, que é a nossa parceira, o Movinfra está aqui apoiando a CNT e sendo apoiado pela CNT. É um espaço realmente especial, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, então obrigado pelo acolhimento, pela parceria, pela confiança. Agradecer a cada um de vocês pelo tempo, a gente tem um tema super relevante, nós sabemos que as intempéries climáticas elas não vão terminar da noite para o dia, até que a gente descarbonize, até que a gente consiga manter a temperatura do país, do mundo, num patamar razoável, a gente vai ter que adaptar a nossa infraestrutura, e isso é bem-estar, é segurança das pessoas, das operações, das cargas, então a gente vai ter que, de fato, falar muito sobre esse tema. Obrigado a cada um de vocês pelo tempo, uma boa tarde a todos, né, e uma COP muito produtiva para todo mundo. Muito obrigado.